A aula de hoje vai abordar o tema Lei de Hess. Faremos uma rápida revisão do que nós já estudamos. Iremos partir para a resolução de exercícios. Eu lembro que é necessário a gente ter domínio sobre esse assunto, porque quando a gente entrar no capítulo de número 11, que vai falar sobre cinética química, isso vai ser pré-requisito para a nossa compreensão. Então, o que eu vou abordar inicialmente? Quando a gente fala na lei de Hess, a gente vai lembrar que os componentes de uma reação possuem energia. Essa energia dos reagentes, essa energia do produto, a gente chama de entalpia. O que é que o Hess trouxe para nós como referência? Ele disse que a variação de entalpia ela independe da maneira de como a reação aconteceu. A lei de Hess diz o quê? O suíço German Hess disse: quando você tiver uma reação, a variação de entalpia vai ser a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, independente do que tenha acontecido ao longo da reação. Então, a lei de Hess foi criada por ele, obviamente, considerado um dos fundadores da química, mais especificamente da termoquímica. Ele diz o seguinte, ó: o valor da variação de entalpia para uma certa reação química é sempre o mesmo, independente do modo como ela é realizada. Então, eu vou procurar fazer um exemplo aqui o mais simples possível para você poder entender. Para cá. Eu vou de A para C aqui, ó, tá vendo? Gastei a quantidade de calor Q, ou energia. Eu vou de A para C passando por B, Q1, depois passando por C, Q2. De A para C vai ser Q ou Q1 mais Q2. Vai ser a mesma coisa. Não importa se eu vim direto ou se eu fiz um caminho diferente. Traduzindo, a variação de entalpia será sempre olhar para a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Eu não me preocupo com outra coisa. Está aqui ela, ó. A entalpia dos produtos é igual. A entalpia dos reagentes é igual. O que eu faço? A diferença entre as duas é ΔH. Como é que aconteceu? Para mim não importa, independente do modo como a reação aconteceu, eu simplesmente vou olhar a quantidade de energia dos produtos, a quantidade de energia dos reagentes. Em outras palavras, HP menos HR, ou seja, entalpia dos produtos menos reagentes, ou HF menos HI, entalpia final menos entalpia inicial. Esse é o primeiro passo. O segundo é lembrarmos das reações endotérmicas e das reações exotérmicas. Acontecerão reações endotérmicas quando existir a absorção de calor. Ocorrerão reações exotérmicas quando ocorrerem liberações de calor. É lembrar também três conceitos importantíssimos: energia de ativação, complexo ativado e variação de entalpia. Vamos começar pela energia de ativação. Para a gente ter uma reação, é necessário que haja afinidade entre os reagentes, é necessário que haja choque entre os reagentes, é necessário uma quantidade mínima de energia. Essa quantidade mínima de energia necessária chama-se energia de ativação. Energia de ativação, portanto, é a energia mínima necessária para que uma reação ocorra, ou seja, sem energia de ativação suficiente, não há reação. Então, energia de ativação é um fator determinante para que ocorra. Você vai juntar a energia de ativação, os contatos entre os reagentes, a afinidade entre os reagentes e as colisões ou choques favoráveis. Complexo ativado. Durante a reação, o complexo ativado é um estado intermediário de reação. Ele está entre os reagentes e os produtos. Ele implica a maior concentração de energia durante a reação. E, por fim, a variação de entalpia, que nada mais é do que você pegar a entalpia final menos a entalpia inicial. Fica muito fácil a gente entender esses três conceitos quando a gente olha para o gráfico. Veja o que eu tenho aqui. O gráfico de entalpia, que é energia, e o caminho da reação. Onde eu começo? Aqui a entalpia dos reagentes. Onde eu chego? Entalpia dos produtos. A diferença entre eles? ΔH, variação de entalpia. Vem na reação, está vendo esse ponto bem alto aqui? Esse estágio mais elevado de energia é o meu complexo ativado. E o que é energia de ativação, Max? Você pega a entalpia dos reagentes e você olha a quantidade de diferença entre ela e o complexo ativado. Essa quantidade de energia que eu estou destacando aqui é a energia de ativação. Energia de ativação grande, quando a energia de ativação é grande, significa que a reação é lenta. Quando a energia de ativação é pequena, a energia é rápida. Banks, eu posso influenciar na energia de ativação? Pode.
Fazendo uso de quê? Eu posso alterar a energia de ativação fazendo uso de um catalisador. O catalisador, via de regra, vai diminuir a energia de ativação. Aí você tem uma reação mais rápida. Por que você fala via de regra? Existem catalisadores que, ao invés de fazer a reação mais rápida, eles fazem com que a reação seja mais lenta. É o caso, por exemplo, dos conservantes de alimentos. Energia de ativação, energia mínima para se iniciar uma reação química. Complexo ativado, estado intermediário entre reagentes e produtos, onde você encontra a maior concentração de energia. ΔH é a entalpia final menos a entalpia inicial. Falei agora dos catalisadores. Veja aqui. Eu coloquei aqui uma imagem em movimento, mostrando a função de um catalisador. Veja o que é que acontece. Os gases poluentes ali, está vendo? Tentando dióxido de nitrogênio. O catalisador quebrou essa molécula e ele libera lá do outro lado gás de nitrogênio e gás oxigênio, que são gases inofensivos. O catalisador consegue fazer isso. A gente encontra isso, por exemplo, nas descargas dos automóveis. Hoje em dia, é por lei a necessidade de existirem catalisadores. Catalisador vai servir para quê? Catalisador é uma substância que vai mudar a velocidade da reação. Via de regra, acelerar. Qual é a relação que ele tem com a energia de ativação? Uma reação que recebe catalisador, a tendência é diminuir a energia de ativação. Veja essa linha preta, não tem catalisador. Veja essa linha pontilhada, tem catalisador. Quando você percebe aqui, olha o tamanho da energia de ativação sem catalisador e olha a energia de ativação com catalisador. O que é que eu fiz? O catalisador reduziu a energia de ativação. Consequentemente, fez com que a velocidade aumentasse. Portanto, a finalidade do catalisador é diminuir a energia de ativação. Existe exceção? Sim. Existem catalisadores que, ao invés de diminuir a velocidade, aumentam a velocidade. Exemplo, conservantes de alimentos. Dentro das reações endotérmicas e exotérmicas, vamos lembrar o seguinte: quem é reação endotérmica? É aquela que ganha calor. Como é que eu faço para ver isso? É só olhar o ΔH. Se for positivo, endotérmica. Se for negativo, exotérmica. E no gráfico, Vanks, muito fácil. Quando no gráfico eu desço o patamar do reagente para o produto, é exotérmica. Quando eu subo o reagente para o produto, é endotérmica. Tá? Reação endotérmica ganha calor, ΔH positivo. Reação exotérmica perde calor, ΔH negativo. Agora, eu quero que você acompanhe comigo a resolução dos exercícios que estão lá na sua apostila, mais especificamente na página número 31. Usando o que, Vanks? Usando a lei de Hess. O que foi que eu falei para você do Hess? O Hess ensinou o que para a gente? Que a variação de entalpia é a entalpia final menos a entalpia inicial, independente do que aconteceu, do que foi realizado ao longo da reação. Eu só vou olhar para quem? ΔH é igual a HF menos HI. Entalpia final menos entalpia inicial. Quando você for fazer exercícios, você vai visualizar que existem muitas reações que acontecem em etapas diferentes. Aqui, por exemplo, a equação acontece em duas etapas. Ele diz assim, ó, sabendo-se que te deu duas reações, pode-se dizer que a entalpia de formação da amônia, do NH3, acontece conforme essa reação bem aqui. Essa reação é a minha referência. Não entendi essa história de referência, eu vou lhe explicar. Quando você for fazer o exercício, você vai olhar a posição dos elementos dessa equação que te dá como referência a formação da amônia. O que é que eu tenho que ter? Vamos pensar. N2 está do lado esquerdo e H2 também. Do outro lado está quem? NH3. Então, esses aqui precisam estar do lado dos reagentes. Esse aqui precisa estar do lado dos produtos. Se não tiverem, você inverte a reação. Inverto exatamente. Vamos lá? Veja aqui, presta atenção. Olha a equação 1. Onde é que está o NH3 aqui? Vanks, na reação 1, o NH3 está do lado dos reagentes. Onde é que ele tem que estar? Ele tem que estar do lado dos produtos. O que você vai fazer? Você vai inverter. Ah, entendi. Esse NH3, conforme a equação de formação, ele tem que estar do lado dos produtos. E lá nas equações fornecidas, ele aparece do lado dos reagentes. Como é que eu vou inverter, Vanks? Muito simples. Você pega o que é reagente e transforma em produto. Olha lá, ó. Vai ficar assim, ó. 3 meio de H2, mais meio de N2,
formando o quê? NH3 mais 3 quartos de O2. ΔH igual a quanto? ΔH igual a 75,7. Cuidado, aqui não era negativo? Era negativo. Vai ficar como agora? Positivo. Por quê? Porque você trocou de lado. Ah, que legal. Olha a equação 2. Onde está o H2 aqui? Lá dos reagentes, está certo? Está. O2 não tem, não me preocupe com ele. O2, o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos trabalhar com as reações que estão aqui no nosso exercício. Tá? Aí você vai repetir aqui a segunda, ó, manter, ó. Vai ficar 3 meios de H2 mais 3 quartos de O2, originando 3 meios quem? H2O. Esta é a reação que você tem aí, não é? Ó, 3 meios de H2, 3 quartos de O2. Vamos ver se eu não esqueci nada. Vamos ver a primeira equação, NH3 mais 3 quartos de O2, originando 3 meios de H2O. Eu escrevi um negocinho, tá faltando um detalhe bem aqui, é 3 meios de H2O. Bem aqui é um Ozinho, tá? Eu esqueci na hora de anotar, desculpe. Bom, o que a gente vai fazer agora? Depois de você ter montado as equações, você vai verificar se existem as possibilidades de eliminar alguém. Qual é o ΔH aqui dessa segunda? Menos 86,7. Preste atenção no que eu vou fazer. Você vai olhar dos reagentes e produtos. Quem tiver nos dois lados, você cancela. Veja a água aqui, ó, na primeira. Você tem 3 meios de H2O nos reagentes, você vai cancelar com os 3 meios de H2O dos produtos. Ah, entendi. Você tem 3 quartos de O2 nos reagentes, tem 3 quartos de O2 nos produtos, você cancela também. O que sobrou para você, hein, Mariazinha? Vamos lá, o que sobrou? Sobrou aqui na primeira, meio de N2, mais, quem está aqui? 3 meios de H2, originando quem? Quem é que sobrou do outro lado? NH3. Compare com a equação que você tem. Compare com essa. A mesma. Meio de N2, 3 meios de H2 e NH3. Antes, quem vai ser o meu ΔH? Amigos, você vai somar isso aqui. Como é que a gente soma números de sinais diferentes? A soma de sinais diferentes, a gente subtrai do sinal do maior. 86,7 menos 75,7 dá 11. Esse 11 vai ser o quê? Negativo. Menos 11 quilocalorias. Aqui é a resposta. O ΔH vai ser menos 11 quilocalorias. Eu não coloquei as alternativas porque eu precisava de espaço, mas lá na sua apostila, a alternativa que tem menos 11 quilocalorias é a letra D. Muito bonita essa questão. Entendeu o raciocínio? Pegue as etapas, verifique se os elementos das reações estão nas mesmas posições da equação de formação. Quem estiver do lado dos reagentes tem que estar no lado dos reagentes. Quem estiver do lado dos produtos tem que estar do lado dos produtos. Se não tiver, você tem que inverter. Você viu que eu inverti a primeira aqui. E ao inverter, tem que ter cuidado com o quê? Trocar o sinal do ΔH. Vamos para a próxima questão. A questão de número 2 é da questão da Unifor, Universidade de Fortaleza, diz assim. A combustão do SO2, dando o SO3, libera 98 kJ por mol. A entalpia de formação do SO3 é GF, o fim de formação do SO3 é ΔHF igual a menos 395. Aqui é menos 395, senão aqui é negativo. Sendo assim, estima-se que a entalpia de formação do SO2 seja quanto? Bom, ele não me deu a equação, você vai ter que fazer. Palavra-chave, combustão. Palavra-chave é combustão. O que é combustão? Reagir com o gás oxigênio. Para começo de conversa, combustão de SO2 vai ficar SO2 mais O2, originando quem? SO3. Libera. Então, ΔH aqui é o quê? Negativo. Por que é negativo? Porque ele liberou calor. Se ele libera calor, é ΔH negativo. Se ele recebe calor, é positivo. Uma maneira também de você saber é que toda reação de combustão é exotérmica. Reação de combustão libera calor. Vamos dar uma olhada nesta equação, vamos ver se ela está balanceada.
Quantos oxigênios tem aqui? Tem 3, Vanks. Quantos tem aqui? Tem 4. Você pode ficar assim? Não. O que eu faço? Você vai pegar o único componente do balanceamento de equações que aceita fração é o oxigênio. Você vem e coloca meio aqui. Ó. Aqui fica só um oxigênio, com 2 daqui, 3. Quer dizer, então, que eu tenho que ter esse cuidado. Quanto que ele disse que era a entalpia final? HF. HF menos 395. Quanto é o ΔH? Menos 98. Ele quer quem? Entalpia de formação já deu. Vamos saber aqui quanto é que é o nosso HI. O que eu vou fazer? ΔH é igual a HF menos HI. Menos 98 igual menos 395 menos HI. Vou passar o HI para cá, o 98 para cá. A entropia vai ser menos 395 mais 98. Como é que eu vou fazer aqui, galera? Aqui eu vou fazer subtração, por quê? Porque são sinais diferentes. Quando você fizer 395 menos 98, 395 menos 98 vai dar quanto? 8 para 15, 7. 10 para 19, 9. Vai 1. Vai dar 297. Só que você tem que colocar qual sinal? Menos. Então, aqui, menos 297 kJ por mol. Minha resposta, letra B de bola. Vamos para a questão de número 3. Olha o tamanho dessa criança, tá? Essa criança aqui, eu já fiz o balanceamento dela, tá aqui, ó. 1, 5, 3, 4. E aí ele diz assim, o gás propano, C3H8, é um dos integrantes do gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha. Dessa forma, é um gás altamente inflamável. Lembrando que o propano também poderia ter o C4H10, que é o gás butano. Abaixo está representada a equação química de combustão completa. Na tabela são fornecidos os valores das energias de ligação de todos nas mesmas condições de pressão e temperatura. A variação de tempo da entropia da reação. Pessoal, isso aqui vai dar um trabalho maior do que o costumeiro. Por quê? Porque tu vai ter que fazer o cálculo de todas as ligações. Todas, sem dúvida. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou verificar a quantidade de energia, as quebras, o que foi quebrado, do que foi formado. Vou ter que fazer separado. O que é quebrado, pessoal, a gente vai trabalhar com valores positivos, tá? De energia, e formado negativo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que fazer todos eles, um de cada vez. Bom, vamos primeiro, a título de sugestão, escrever como se você estivesse fazendo um exercício de química orgânica. Olha o C3H8 lá, ó. Faz assim, ó. Se você não fizer isso, você não consegue descobrir as energias envolvidas aqui. Mais 5O2, vai ficar assim, ó. Originando 3CO2. Mais 4 água. Eu preciso fazer desse jeito para depois verificar qual a multiplicação que eu vou usar. Ó. 1, 5, 3 e 4. Vamos lá. Vamos começar aqui. Que tipo de ligação que tu tem aqui? Tem C com H. Quantas? 8. Você tem 8 ligações do tipo CH. Quanto que vale cada uma? 400, olha aqui, 413. 8, 413. Cada CH vale 413. Então, vai ficar 8 vezes 413. Vou fazer bem aqui do lado, depois eu apago. 24 vai 2, 10, 32 e 1, 33. Vai dar 3.304. Isso aqui é só do carbono com hidrogênio. Presta atenção. Tem carbono com carbono, não tem? Tem, ó. 1, 2. Você tem 2 C com C. Quanto que vale lá o carbono com carbono? 348. Vai ficar 2 vezes 348. Aqui vai te dar 696.
Tem mais aqui, Vanks? Tem o oxigênio com oxigênio. Tem um aqui do oxigênio com oxigênio. O que você vai fazer aqui? O com O. O que vale? 498. Amigos, isso aqui seria muito direto se não tivesse mais uma conta para fazer aqui. Olhe quanto você tem aqui do C3H8. Ó, eu vou apagar esses riscos para você acompanhar o que eu vou fazer. C3H8 é 3.304 somado com quem? Com 696. Só que esse 696, ó, quando eu fizer 3.304 com 3.304, vou fazer bem aqui. Depois eu apago. 3.304 com 696 vai dar 10, 4. Dá 4.000 certinho. E aí, o que eu vou fazer com esse valor? Eu não posso esquecer que eu tenho 5 de O2, ó. 5 de O2. Então, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 5. Esse bem aqui, ó. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 9, 45. 4, 49. 5 vezes 4, 20. 4, 24. Dá 2.490. Então, as contas que eu tinha que montar já foram montadas. Eu vou ter que mexer com quem agora? O CO2. Vamos lá. CO2. Quanto é o C dupla O? 744. Então, vai ficar 2 vezes 744. Isso aqui dá 1.488. Só que deste 1.488, se você observar aqui, você tem quantas? Essas situações. Você tem 3. Ó. Vezes 3. 1.488 vezes 3. Vanks do céu, é muita conta. É 24, 26, 12, 2, 14, 4.464. Eu preciso fazer de todo mundo, amigos. Eu não tenho como fazer separadamente. Eu tenho que fazer os reagentes, eu tenho que fazer os produtos. Veja, ó, vou ter que juntar todo mundo num lugar só. Eu já fiz quem? Eu já fiz o gás propano, já fiz o gás oxigênio, já fiz o CO2, já fiz a água. O que você vai fazer agora? Agora eu vou agrupar. Eu vou pegar quem é produto, vou pegar quem é reagente. Vamos aqui com os produtos. Quem é que nós temos aqui de produtos? Vamos pensar aqui. Quanto é que eu tenho aqui? 3.304, né? 3.304 somado com 696. Fiz essa conta agora, deu quanto? 4.000. 4.000. Mas quem? Quem é que a gente tem mais ainda aqui? Nós temos o do oxigênio. Quanto é o do oxigênio? O quanto lá do oxigênio? 2.000. Só do O2. Vem aqui do O2. Oxigênio com oxigênio vale 498. Esse mocinho bem aqui, ó. 498. Vezes 5, a gente pegou quanto dele? 2.490. Pronto. Esse aqui é o total dos reagentes, perdão. Esse aqui é os reagentes, porque eu estou pegando o comecinho. Os reagentes seriam as estruturas que foram quebradas. 4 com 2.490 dá 6.490 kJ. Lá dessa criança. Vamos lá nos produtos? Lá nos produtos. O que é que foi formado aqui? Quem é que você vai pegar dos produtos? CO2. Cadê o CO2, Max? O do CO2, a gente tem quanto lá do CO2? 4.464. Somado com quem? Quanto foi o da água? Que você teve lá da água? 3.000. Cadê o da água? H2O. Aqui do CO2. Da água, H2O. Vamos achar aqui. O hidrogênio com oxigênio dá 462. Tá? 462. Bem aqui da água que eu vou fazer. Bem aqui do ladinho. Duas ligações dessa dá 462, dá 924. Quantas águas você tem? 4. 924 vezes 4 dá 16, 9, 36. Dá 3.696. 3.696. Vamos ver agora aqui quanto que dá esse nosso amiguinho. Vou fazer bem aqui, deixar anotado para que você saiba de onde veio. Vou somar aqui 4.464 com 3.696. Nada. 10 e 6, 16, vai 1. 4, 6, 10 e 1, 11. 8. Dá 8.160.
quilojoules. A minha resposta vai ser esse moço com esse moço. Nossa, Vanks, vamos dar trabalho. Ah, não, rapaz, fica tranquilo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a conclusão aqui em cima. A quantidade de energia envolvida na quebra é positiva. A quantidade de energia na formação é negativa. O que eu vou fazer aqui? Vou colocar 6.490 com sinal positivo e vou colocar 8.160 com sinal negativo. Quando eu fizer esse valor, 8.160 menos 6.490, eu vou fazer essa conta e vou encontrar 1.670. E vai prevalecer o sinal do maior. Se você não quiser fazer essa história de quebrados positivo e formado negativo, lembre-se que isso aqui é uma reação de combustão. Em relação de combustão, toda reação de combustão libera calor. Se a reação é de combustão, a resposta tem que ser negativa. Quanto é que vai ser a nossa energia? Menos 1.670 kJ. Você vai marcar a questão de número 3, a letra A. É uma questão lindíssima. Questão lindíssima. Vou recapitular o que eu fiz. Eu montei todas as estruturas para verificar as energias de ligação de todas elas. Calculei a do propano, calculei a do oxigênio, calculei a do CO2, calculei a da água. Multipliquei pela quantidade existente. Depois, peguei a quantidade de energia de um lado, a quantidade de energia do outro e fiz a diferença. O sinal deu negativo porque houve uma reação de combustão.